Unidade Educativa, Colégio Franciscano Sagrada Família. Meu nome é Ricardo, trabalho na tesouraria e atualmente sou o tesoureiro da instituição. Gostaríamos de lembrar a todos os pais, responsáveis ou os alunos que o nosso boleto já está prestes para ser impresso online, mas por enquanto será necessário a solicitação via tesouraria ou por nosso e-mail. O nosso e-mail é tesouraria@cfsagradafamilia.com.br. Nós estamos funcionando das 7 da manhã até às 18 horas. Não fechamos para o almoço. Qualquer dúvida, qualquer solicitação, favor nos procurarmos. O nosso telefone é 3419-8918. A todos um feliz 2014.